Então, meu capítulo 2, ele é intitulado Bioacústica de Aplassodiscos conforme albocignatos na floresta araucária no sul do Brasil. A distribuição de aplassodiscos albocignatos até 2015, ela abrangia desde o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, até o sul de Santa Catarina, porém, a partir de um estudo filogenético feito por Bernec e colaboradores em 2016, foi observado que, na verdade, a distribuição dessa espécie vai até o norte de São Paulo. E as demais espécies do grupo albocignatus, que ocorrem mais ao sul do país, elas são possivelmente espécies novas, e os indivíduos do grupo albocignatus que ocorrem do norte de Santa Catarina ao sul de São Paulo, foi denominado no artigo de Bernec e colaboradores como Aplassodiscus sp5. Então, nesse trabalho, a gente está chamando essa espécie, né, de Aplassodiscus conforme albocignatus. Então, o objetivo foi descrever o campo de anúncio dessa espécie, avaliar a influência da temperatura e do tamanho corporal nos parâmetros acústicos e avaliar a variação dos parâmetros acústicos em cada macho e entre os machos. Então, a nossa área de estudo ela foi no mesmo local do capítulo 1, Ipiraquara. Quando a gente encontrava um indivíduo vocalizando, a gente apontava um microfone unidirecional cerca de 1 metro, mais ou menos, do indivíduo, e gravávamos também cerca de 1 minuto da vocalização. Nós anotávamos a temperatura do ar e também a umidade relativa. Para todos os indivíduos gravados, a gente mediu o comprimento rostoculacal e a massa. Os indivíduos foram eutanasiados e tombados da mesma forma que os indivíduos do capítulo 1. Para analisar o canto, a gente utilizou o programa Raven. A gente fez uma manobra para comparar os parâmetros acústicos com fatores bióticos e abióticos. Nós construímos os oscilogramas e espectrogramas no programa R. E para avaliar a variabilidade dos parâmetros acústicos, a gente calculou o coeficiente de variação, tanto a nível intraindividual como nível interindividual. A gente também calculou a razão entre esses dois coeficientes para ver se a variação era maior entre os machos ou em cada macho. Então, a gente avaliou 10 cantos de 22 machos, totalizando 220 cantos. Eu vou colocar aqui para vocês um trechinho da vocalização da espécie, eu espero que dê para escutar. Então, esse é o canto de aplassodiscos conforme albocignatus, ele é composto por uma única nota, assim como em outras espécies do grupo albocignatus. Ele é composto de 4 harmônicos, que são essas 4 faixas de energia mais fortes que a gente consegue ver nessa imagem. A frequência dominante, ela ocorreu tanto no terceiro quanto no primeiro harmônico, sendo que ela ocorreu com mais frequência, né, no terceiro harmônico. Aqui eu tenho, então, a tabela do artigo de Abrunhosa e colaboradores de 2005, onde eles descrevem a vocalização de algumas espécies do grupo albocignatus. Então, aqui ele descreve o canto de Ila albocignata, que, na verdade, se refere a Aplassodiscus sp5, uma vez que esse indivíduo foi coletado no sul de São Paulo. Então, é muito provável que seja a mesma espécie que a gente está trabalhando nesse estudo. Uma diferença que a gente pode ver entre o nosso trabalho e o dos autores é que eles encontraram a frequência dominante somente no terceiro harmônico, enquanto a gente encontrou tanto no terceiro quanto no primeiro. Isso pode ter acontecido porque eles avaliaram 10 campos de um único macho, então foi um N baixo comparado ao nosso, né? Mas a gente pode ver que isso é um padrão que ocorre no grupo albocignatus, essa variação da frequência dominante, uma vez que os próprios autores encontraram isso na espécie Aplassodiscus calipigia. Eles encontraram que a frequência dominante ocorreu tanto no primeiro quanto no terceiro harmônico. E aqui eles também avaliaram um N maior de cantos, né? Esse padrão, onde a frequência dominante varia, já foi registrado também para Aplassodiscus leucopígeos, onde a frequência pode ser tanto no primeiro, segundo ou terceiro harmônico. Os autores sugerem que essa variação ela é uma variável socialmente dependente. Então, os machos, eles podem trocar a posição da frequência dominante para tentar enganar machos competidores ou até para atrair fêmeas que estejam mais próximas. A gente viu que o CRC e a massa influenciaram na frequência máxima e no pico de frequência do terceiro harmônico,
que são parâmetros espectrais. Então, aqui eu tenho dois gráficos com a frequência no eixo Y e a massa e o CRC no eixo X. A frequência máxima, ela está em azul, e a frequência do terceiro harmônico em laranja. Então, a gente consegue ver que quanto menor o indivíduo, mais altas são as frequências atingidas durante a vocalização. E, ao contrário, né, quanto maior o indivíduo, essas frequências são menores. Esse é um padrão já registrado para outras espécies de anuro, e a literatura traz que isso acontece devido principalmente à estruturação morfológica dos componentes da laringe, como, por exemplo, o tamanho das cordas vocais. Então, a gente consegue ver com esses resultados que a frequência máxima e a frequência do terceiro harmônico, elas informam sobre o tamanho corporal do macho emissor. A massa, ela influenciou também na duração do canto, que é um parâmetro temporal. Então, aqui eu tenho um gráfico mostrando a duração do canto no eixo Y e a massa no eixo X. A gente pode ver que machos maiores emitem cantos mais longos. Apesar de não ser tão comum essa relação entre um parâmetro temporal com a massa ou com o tamanho do indivíduo, isso já foi relatado para Dendropsopsis minutus e Boquermanuila eptiguara. E essa relação pode indicar que os anfíbios maiores, eles tendem a investir mais energia na emissão de cantos, né, o que pode ser um atrativo para as fêmeas. E também, já que anfíbios maiores, eles, consequentemente, têm também pulmões maiores, então pode haver uma correlação positiva com a quantidade de ar que eles conseguem armazenar nos pulmões e a duração do canto. A temperatura, ela influenciou em todos os parâmetros temporais que a gente avaliou. Então, aqui eu tenho um gráfico mostrando a correlação da temperatura com a duração do canto, que está em laranja nesse gráfico, e o intervalo entre cantos, que está em azul. A gente viu que quanto mais quente, os anfíbios eles tendem a emitir cantos mais curtos, maiores taxas de canto por minuto, e intervalo entre cantos mais curtos. Isso acontece porque a temperatura possui uma influência muito forte no metabolismo dos anfíbios, o que vai refletir na quantidade de energia gasta por eles, né, na emissão dos cantos. Os anfíbios, eles vão sempre procurar estratégias para diminuir o custo metabólico e gasto energético da vocalização. Então, em um cenário onde a temperatura esteja muito alta, os anfíbios podem trocar, né, alguns parâmetros acústicos do canto, como, por exemplo, diminuir a duração da vocalização, e dessa forma eles conseguem gastar menos energia e também não superaquecer. Então, aqui a gente tem o coeficiente de variação entre os parâmetros que a gente avaliou. A gente pode ver que a frequência máxima e a frequência do terceiro harmônico foram considerados parâmetros estáticos, ou seja, eles têm uma baixa variabilidade. Os parâmetros estáticos, eles são caracterizados por afetar principalmente a qualidade da vocalização, né, dos cantos. Então, por isso, eles são muito importantes no reconhecimento das espécies. Aqui a gente pode ver que os valores da razão entre os dois coeficientes, né, intraindividual e interindividual, todos eles foram maiores do que 1, então mostrando que todos esses parâmetros têm um potencial de identificação dos machos. Porém, a frequência do terceiro harmônico foi o parâmetro que teve o maior valor entre os demais. Então, mostrando que esse é um parâmetro que possivelmente possui uma grande importância na discriminação dos machos. Então, nesse capítulo, a gente amplia a descrição prévia do canto de anúncio da espécie. A gente registrou que a temperatura e o tamanho corporal possuem influência nos parâmetros acústicos, que a frequência do terceiro harmônico tem potencial para a identificação dos machos.